invasor é o apresentador Tiago Oliveira, que ele se deliciou no Museu do Futebol. Fotos, cenas históricas, craques e, claro, muitos gols. Vamos ver? Roda. Grande Titio Rony, tudo bem? Que prazer estar aqui no Todo Seu. Você de casa, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. E aí deve estar se perguntando, o que o Tiago Oliveira está fazendo aqui no Todo Seu? Calma, hoje é um motivo muito especial. Hoje eu sou o ilustre invasor. E para essa invasão super especial eu escolhi São Paulo, ou melhor, escolhi Pacaembu, para mostrar para vocês aí de casa uma das mais novas e grandes atrações da nossa cidade. Rony, agora uma coisa muito legal, você sabia que o Pacaembu foi inaugurado em 1940 por Getúlio Vargas e é considerado um dos mais modernos da América Latina? Pois é. Sua construção refletia os anseios de grandeza e uma inabalável fé no destino da nação que marcaram o espírito da época, sendo o marco de um Brasil que se projetava com euforia no futuro. Tendo sido palco de diversas comemorações de títulos e fatos históricos, como o gol de bicicleta de Leônidas da Silva, o Pacaembu tornou-se ideal para sediar o Museu do Futebol. Rony, se o museu é uma paixão do paulistano e o futebol uma paixão do planeta, eu já estou com meu ingresso na mão para mostrar para vocês este templo do esporte mais popular do mundo. Você está preparado? Eu tô. Então vamos embora. Esse é o nosso pontapé inicial aqui no museu e ao meu lado está a Daniela Alfonsi. Eu aprendi com o senhor Titio Rony, então, tudo bem? Tudo bem, Thiago. Prazer ter vocês aqui no Museu do Futebol. Prazer é todo nosso. Ela que é uma das coordenadoras aqui do museu, vai explicar pra gente quem teve a ideia, como foi o processo da criação do Museu do Futebol aqui em São Paulo. Essa ideia, na verdade, começou lá em 2005, quando o prefeito da cidade era o José Serra, e conta-se que numa reunião, um jantar com alguns jornalistas, alguns especialistas em futebol, discutia-se por que o país do futebol não tinha um museu consagrado à memória desse esporte. Então foi que a prefeitura teve a iniciativa de encampar esse projeto e em 2008 a gente teve a grande celebração que foi a inauguração do museu. E qual é o grande atrativo desse Museu do Futebol? Aí você de casa fala assim, poxa, Tiago, por que você está perguntando isso? E até uma experiência minha mesmo. Quando a gente é adolescente, a gente é criança mesmo, a gente fala, poxa, para que eu vou então ao museu? E é interessante você ouvir da Dani, você vê a intimidade, né? Para você de casa conhecer o Museu do Futebol, qual o grande atrativo? O Museu do Futebol, assim como o Museu da Língua Portuguesa, que temos aqui na cidade também, ele inaugura um novo padrão de museu. Quando se pensa em museu, geralmente, como é de uma instituição muito antiga, de muitos anos, sempre imagina coisas ligadas ao passado, uma coisa estática, morta, só com objetos lá de antigamente. E, na verdade, esse museu, ele é um museu dinâmico, vivo, interativo, ele parte de um grande tema, que é um tema apaixonante, que é o futebol. E conta a história do futebol no Brasil de uma forma mais dinâmica, com muitos recursos audiovisuais, de vídeo, de recursos de interatividade, para você poder participar também do museu. Você dialoga com o museu, você só não contempla o que tem aqui, né? Você pode participar também desse grande acervo que a gente trabalha aqui na exposição. E são quantas salas que nós encontramos aqui? O museu ele tem uma exposição de longa duração, que é uma exposição que é feita para durar mais anos, que são 15 salas. Nessas 15 salas a gente conta a história de como é que o futebol foi um esporte trazido por estrangeiros ao Brasil, principalmente por ingleses, e ele
torna-se, à medida que o tempo vai passando, um esporte nacional por excelência. Como que se dá esse processo? Por que o brasileiro hoje é tão apaixonado por futebol? Qual foi o caminho dessas conquistas? Então a gente tem vários temas, em cada sala é dedicado a um tema específico para contar essa história. E o museu abre todos os dias? O museu abre de terça a domingo, das 10 da manhã até as 5 da tarde, bilheteria com permanência até as 18, inclusive feriados. Quando tem jogo aqui no Pacaembu, a gente costuma ter um horário diferenciado, fecha um pouquinho mais cedo ou eventualmente não abre dependendo do jogo. Então é bom sempre consultar a agenda no site. Tá certo, maravilha. Então a partir de agora, você aí de casa vai conhecer um pouquinho mais desse Museu do Futebol e eu agradeço demais essa entrevista que você deu pra gente, viu, Dani? Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço e uma boa visita a todos. Cara, essa sala é maravilhosa. O próprio nome já diz tudo. Show de bola, literalmente. Tá aqui, ó. Anjos Barrocos. Eles são apenas 25, mas poderiam ser 50 ou 100. Tantos foram os criadores do futebol arte praticado no Brasil ao longo dos anos. Deuses ou heróis, ídolos de várias gerações, eles também podem ser vistos como anjos cujas asas, ou melhor, pés, os transportam pelos campos onde se cultuam a inventiva, a poética e a magia do jogo. Turma, para vocês terem uma ideia como essa sala é maravilhosa, é emoção pura. Jogadores lendários aparecem em tamanhos reais e em movimento diante dos olhos dos visitantes. Tudo assim, ó, simples. Show de bola. E se você é apaixonado pelas narrações radiofônicas, rapaz, você não pode deixar de vir nesse museu, porque aqui você pode escolher os grandes locutores, por exemplo, Edson Leite, Jorge Cury, e que eu lembro, 2006, é claro, devido à minha idade, daqui o José Carlos Araújo. Aí você vem aqui, escuta, relembra um grande gol. Kaká, você lembra? Você ouviu muito bem, estou na sala Exaltação, é debaixo das arquibancadas aqui do Pacaembu. E os idealizadores desse museu quiseram o quê? Trazer a torcida justamente nessa sala. Aí, meu filho, você vem pra cá e pode gritar, viu? Manda só. São mais de 30 cantos e gritos de incentivo que se completam com imagens de cenas emocionantes das mais famosas torcidas de clubes de futebol do país. Numa experiência coletiva, esse momento especial da vista une os sentimentos do torcedor e faz desatar e fluir sua paixão pelo clube adorado. E se você é daqueles que gosta de conhecer a fundo a história e a origem das coisas, fique ligado, porque aqui é o lugar. Tá ali, ó. Na Sala Origem, é narrada uma história que começa com Charles Miller, no final do século XIX, e vai até os primórdios da profissionalização do futebol e da aceitação de atletas negros, a partir dos anos de 1920. A saga do nosso futebol é exaltada como uma das raras conquistas do povo brasileiro, e contada através de mais de 400 fotografias que entrelaçam histórias e momentos de formação de clubes, seleção de jogadores, além de roupas, acessórios e cenas do cotidiano do final do século XIX até 1930. Nas décadas de 30 e 40, o Brasil começou a olhar para si mesmo, buscando uma identidade pessoal. E até lá, pintores, músicos, grandes artistas tentaram fazer o Brasil mundialmente famoso, até que chegou do nosso lado, o lado boleiro. Os nossos grandes jogadores fizeram isso, mostrando para o mundo inteiro a nossa alegria e a nossa mistura também. O compositor Villa-Lobos,
o poeta Carlos Drummond de Andrade, grandes pensadores das nossas origens, Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda, o escritor Mário de Andrade, o músico Ari Barroso, o educador Anísio Teixeira, a musa Carme Miranda, o pintor Cândido Portinari e, claro, Leônidas da Silva e Domingos da Guia, entre muitos outros, são alguns dos heróis que representam a nossa identidade. E o futebol aparece como um dos principais fenômenos culturais do Brasil. Nessa sala a gente sente um dos momentos mais angustiantes e tristes das últimas décadas no nosso país. E o legal dessa sala é que tem uma tecnologia incrível que você sente o coração apertado do torcedor brasileiro. A fatídica derrota da seleção brasileira para o Uruguai no final da Copa de 1950 no Maracanã é trazida para exposição tal como um rito de passagem. 1-1. A Copa ainda é nossa. Uruguai. O coração do Brasil para. Será que eu preciso dizer alguma coisa dessa sala? Pelo amor de Deus. O Brasil é o único país que participou de todas as Copas realizadas até hoje. E o único também a ganhá-la por 5 vezes. Detalhes dessas conquistas e também das derrotas, bem como o pano de fundo do momento político, social, econômico e cultural em que cada uma se deu, estão representados nesse espaço em que presidentes, misses, artistas, ditadores da moda, torcedores anônimos e gênios da bola são personagens da mesma história e dividem espaço com as glórias da seleção canarinho. Grandes nomes do futebol nacional e internacional estão aqui no museu, mas aqui existe um espaço para 2 grandes nomes. Salve Pelé e salve Mané Garrincha. Agora, falar de futebol sem falar de Pelé e Garrincha é o mesmo que falar de Brasil sem praia e mulata. Eles jamais foram derrotados jogando pelo mesmo time. No mundo onde qualquer ídolo é contestável, sobretudo no futebol, os deuses conferiram a ambos a graça da unanimidade. Diferentes em quase tudo, no estilo de jogo, na personalidade, no modo de viver a vida, igualam-se como artistas da bola, reverenciados em todo o planeta. Eu confesso que resumir tudo isso em poucos minutos é tão difícil quanto... Peraí. Marcar 1000 gols. Sabe aquela história que um time de futebol não ganha tantos jogos? Ou então um jogador ali não marca tantas partidas? Tudo isso, todos esses números você encontra aqui no museu. Sem contar também, sabe aquele jogo de corpo, ou então a dança do futebol? Enfim, é um verdadeiro mergulho nessa paixão nacional aqui no museu. Titi Rony, espero que você tenha gostado e todo o seu público do Todo Seu também nesta grande viagem ao mundo do futebol. Eu, sinceramente, fiquei emocionado, conheci grandes jogadores e tudo isso eu vou levar para o meu programa, hein? Então você que curte o Todo Seu, assiste o Super Esporte de segunda a sexta, às 10 da noite. Estarei lá mostrando para vocês tudo do mundo do esporte. Bacana? E como eu sempre falo, no meu programa, aqui, eu digo mesmo, fui!